pelos votos menores, tá? Pelos votos vogais. Ó, pra quem não tá ligado, eu vou passar, inclusive, aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui na tela, ó. Esse aqui é o processo da Carla Zambelli, tá? Com relação ao Delgatti, lá, né? Como se diz? Ao hacker, né? Então tá aqui, ó. A votação tá assim, ó. Tá? Olha aqui. Ministro Alexandre de Moraes votou para condenar a Carla Zambelli a 10 anos de prisão. Tá? Depois vem... Olha escrito aqui em cima, ó. Acompanhe o relator. Estão vendo? Aqui, ó. Olha lá. Acompanhe o relator. Ministro Flávio Dino. Só que não tem nada embaixo. Olha aqui o que é o voto aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Cristiano Zanin. Voto vogal. Ministra Carmen Lúcia. Voto vogal. Tá vendo? Manda o nome de todo mundo que eu tenho que mandar beijo, Lucelena, querida. Manda o nome de todo mundo aí que eu mando beijo. Vamos lá, então. Bora pros primeiros aqui. Vamos lá. Vamos primeiro pro voto da ministra Carmen Lúcia. Olha lá. Ministra Carmen Lúcia. Adoto o pormenorizado relatório lançado pelo ministro relator, Alexandre de Moraes. Então ela já está falando aqui, né, que ela adotou o pormenorizado relatório. Ela ainda falou que o relatório do ministro é muito detalhado, tá? Então ela está falando já que concorda com o relatório. Quanto às preliminares arguídas pela defesa dos réus, afasto-as na linha adotada do ministro relator. A gente já vai entender quais são essas preliminares, a gente vai entender tudo, tá? A gente já vai ver, já já. Peraí. Ó, o Wilton Souza, gente, olha o que o Wilton Souza falou, que coisa grave, né? O Wilton Souza falou assim: você só não pode fazer o símbolo de paz e amor aqui na Bahia. Hoje é considerado símbolo de facção. Não, pelo amor de Deus, gente. Falando sério isso? Eu faço isso aqui sempre. Nossa, minha vida toda eu faço isso aqui. Os caras vão me confundir com faccionado de... Ah, gente, aí fica difícil, né? A gente já foi roubado verde e amarelo a camisa do Brasil, da seleção brasileira, que os bolsonaristas roubaram da gente. A gente foi roubado o hino nacional, que já não aguento mais ouvir o hino nacional por causa desses bolsonaristas malucos. Agora, se eu fizer o símbolozinho de V de vitória... Nossa, que isso, gente. A gente tá ferrado. Não é possível, esses caras são sem noção. Imagina, do nada, imagina, eu tô lá na Bahia lá, pô, eu fui pra Bahia lá várias vezes, tirei foto assim, tu imagina? Imagina, gente. Nossa, mãe do céu. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o... Gente, meus olhos estão ardendo tanto, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se foi por causa da gripe, mas está ardendo muito. Meus olhos estão ardendo, gente, vocês não têm ideia de como está ardendo. Vamos lá. A Fabíola Olegário falou assim: pior que é verdade, Vitor. Não, eu não tô falando que é mentira, eu tô falando que, assim, eu tô pasmo, né? Eu não tô falando que é mentira. Eu acredito, mas a gente tá ferrado. Gente, assim, a gente não sabe mais, sem querer tu morre, não sabe nem por que morreu. Coisa louca, né? Vamos lá. Quanto às preliminares arguídas pela defesa dos réus, afasto-as na linha adotada no voto do ministro relator. Por ter antes este Supremo Tribunal Federal julgado e afastado alegações de impedimento ou suspensão de sua excelência, por serem carentes de fundamentos jurídicos os argumentos apresentados. Tampouco a base fática ou jurídica a demonstrar o alegado cerceamento de defesa. Este Supremo Tribunal tem história de garantia irrestrita ao amplo direito de defesa e aos recursos a ela inerentes, sendo exemplo de respeito integral a esse princípio constitucional. Bom, a ministra Carmen Lúcia não gostou muito
da defesa, das alegações da defesa, e já começou a dar uma sapatadinha aqui de leve, né? Qualquer alegação no sentido de sua contrariedade é vista, examinada e decidida com o rigor que o tema merece. Entretanto, cismas... cismas, sabe o que é cismar, né? Ah, cismei com aquele cara ali, não gosto dele porque não gosto, né? Então cisma é um negócio assim, muito da pessoa, né? Não vou com a cara dele, né? Bizarro, né? Olha lá. Cismas, suposições ou meras alegações é tudo o que a gente falou da defesa ontem, que eu mostrei aqui pra vocês, do advogado fazendo sustentação oral da Carla Zambelli. Foi exatamente isso que eu falei. Alegações, tipo assim, genéricas, tipo assim, coisas que não tem o menor sentido, né? Vamos lá. Qualquer alegação no sentido de sociedade é vista. Tá, ok. Entretanto, cismas, suposições ou meras alegações não se impõem diante dos dados processuais constantes dos autos, nos quais se atesta que, na linha da jurisprudência constitucional desta casa, foi garantido, na espécie, o amplo direito de defesa. Tome! Receba! Né? Comprova-se, na espécie da causa, que todos os dados aproveitados para a formação do convencimento do Ministério Público foram postos à disposição dos réus, de suas respectivas defesas, respeitando-se integralmente o contraditório e a ampla defesa como constitucionalmente estabelecido. Vixe Maria, hein? Podia ficar sem essa, hein, o advogado. No mérito, são graves as imputações apresentadas na denúncia e objeto do processo. Em ambiente e práticas de invasão a dispositivos de informática e inserção de dados e documentos falsos, buscou-se fragilizar e instabilizar não apenas instituições estatais e comprometer seus agentes, mas buscou-se o atingimento mesmo da segurança e da rigidez do Estado Democrático de Direito. Invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário brasileiro, emitir documentos falsos, incluir-se ordem de prisão contra magistrado brasileiro, no caso, ministro do Supremo Tribunal Federal, além de falso e grave, fez-se com premeditação e adoção de comportamentos longe da legalidade. Ai, meu Deus do céu. Já era. Olha, eu só acho que o ministro Alexandre de Moraes deveria colocar aquele negócio risco de fuga, viu? E já mandar prender numa preventiva já para ela responder, porque eu acho que ela vai sair fora, tá? Eu acho que ela vai embora. A materialidade e a autoria dos comportamentos delituosos estão firmemente comprovadas pelos dados constantes dos autos, além de se demonstrar a saciedade, o concurso material dos crimes e a invasão do sistema informatizado, e a falsidade ideológica. Gente, eu vou até separar aqui, olha, o artigo 54A, vamos ver aqui, ó, eu vou até abrir aqui Código Penal. Eu quero ver qual é o máximo e o mínimo de cada pena. Vamos lá para o artigo 154. Vamos ver aqui. Artigo 154. Vamos ver. Artigo... Onde está? 130. Tá por aqui. 152, 154A. Vamos ver aqui. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com fim de obter, adulterar ou destruir informações ou dados sem autorização expressa ou tácita do usuário. Né? Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eles colocam. 154A. Se ele for normal, vai de 1 a 4 anos de prisão e multa, né? Vamos ver o que mais aqui. Falsidade ideológica, 299. Vamos colocar aqui do lado. 299. Código Penal. Vamos lá. Vamos ver o 299 aqui.
Vamos ver aqui o 299, só um segundo, olha aqui, ó. 299. 296, 297, 299. 299. Omitir em documento público particular. Tá. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público, de 1 a 3 anos e multa, de 500 mil. Tá, documento. Se o documento é público, de 1 a 5 anos. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação, alteração, aumenta-se a pena de 6ª parte. Caramba, depois a gente vai ver a dosimetria disso, hein? Vamos ver se o Alexandre de Moraes agora foi duro ou foi levinho. Vamos ver. Vamos ver, já. Então aqui, ó. Falsidade ideológica. A proteção jurídico-penal de bens jurídicos distintos, autônomos, sem a relação de subordinação, impede o acolhimento de argumentação das defesas sobre consunção. Gente, para quem não sabe o que é consunção, aqui, ó, seguinte, ó. A proteção jurídico-penal de bens jurídicos distintos e autônomos, sem relação de subordinação, impede o acolhimento da argumentação das defesas sobre a consunção. Consunção é você unir crimes e um ser anulado pelo outro. Então, por exemplo, o que a defesa deve ter pedido? Olha, pra gente fazer a falsidade ideológica, a gente invadiu, e a falsidade ideológica, ela não pode ser ou é um ou é outro. Eles queriam a consunção, ou seja, que um fosse anulado pelo outro. Então, por exemplo, para eles invadirem o sistema, provavelmente eles disseram que obrigatoriamente tem que acontecer a falsidade ideológica. Então eles queriam que anulasse a falsidade ideológica e que eles fossem somente punidos pela invasão, entendeu? Eles queriam isso. Mas como se trata de crimes autônomos, então não acolheram, tá, essa tese. Vocês estão entendendo o que é consunção? Eu expliquei bem, não? Ou tá meio zoado? Vocês entenderam o que é isso? O que a defesa pediu? Ficou claro, gente? Pra gente seguir? Então vamos lá. Bora lá. Os réus, olha lá. Os réus Carla Zambelli Salgado e Walter Delgatti Neto cometeram os crimes pelo... Nossa, gente, como meus olhos estão ardendo, gente. Meu olho não tá vermelho, né? Mas tá ardendo muito, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Nossa, olha, meu olho tá ardendo demais. Os réus Carla Zambelli Salgado e Walter Delgatti Neto cometeram os crimes pelos quais denunciados e, como exposto no voto do ministro relator, as circunstâncias judiciais conduziram à dosimetria por ele adotada, sendo consideradas na relação contextual na qual se desenvolveram as ações delituosas. Por isso, considerado o firme quadro probatório e as circunstâncias que contextualizaram as práticas delituosas, acompanho o voto do ministro relator, acolhendo igualmente o entendimento por ele esposado quanto às providências a serem adotadas, tá? Esse aqui é o voto da ministra Carmen Lúcia. Agora vamos pro voto aqui do ministro Zanin, tá? Vamos lá, ministro Zanin. Já fiz isso, Neide, já fiz. Vamos lá, voto do Zanin. Adoto inicialmente o bem delineado relatório já disponibilizado pelo eminente relator ministro Alexandre de Moraes. Olha só, ele elogiou o voto do ministro Alexandre de Moraes. Enfatizo logo ao início que estou acompanhando na íntegra o relator quanto à procedência da pretensão punitiva, entendendo incontroversas a materialidade. Incontroversas é que não há contradições, né, gente?
incontroversas, materialidade e autoria imputadas à deputada Carla Zambelli e Walter Delgatti. Ao afastar as preliminares, que a gente já vai conhecer novamente, pelas defesas, o ministro Alexandre de Moraes compreendeu inexistentes impedimento ou suspeição do relator e refutou. Gente, só para lembrar, tá? Tem gente que fala suspensão. Não. Suspei com I, tá? Suspeição é de suspeito. Suspensão é de suspender, tá? Do relator e refutou, em seguida, as alegações do cerceamento de defesa. O voto de Sua Excelência, entendo, não encontra reparos. Olha que bonito, né? Ele falou que não tem o que mexer no voto do ministro. Nesse particular, e bem demonstrou que os elementos utilizados na formação do convencimento do órgão acusatório foram, em sua íntegra, disponibilizados às partes, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa. Quanto ao mérito, ficou demonstrada a gravidade e a delicadeza das imputações contidas na denúncia, inseridas em um contexto de invasão a dispositivos de informática e inserção de documentos falsos com evidente intuito de atingir as instituições do Estado Democrático de Direito. Emerge com nitidez que a conduta de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e emitir documentos e expedientes falsos, inclusive mandado de prisão contra ministro do Supremo Tribunal Federal, não foi aleatória. A materialidade e a autoria são devidamente comprovadas nos termos do voto do eminente relator. Também entendo bem delineada a fundamentação do eminente relator ao concluir pelo concurso material entre os delitos de invasão e sistema informatizado, né? É o 154A e a falsidade ideológica 299, ambos do Código Penal. Trata-se, afinal, da proteção de bens jurídicos distintos que não possuem entre si exata relação de subordinação. Então ele está falando da mesma coisa que a ministra Carmen Lúcia. Eles estão falando que a falsidade ideológica, se passar por um ministro, não tem nenhuma relação com a premeditação da invasão, né? Eles poderiam ter invadido e não ter, de repente, falsificado alguma coisa, né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra e realmente tem razão, né? Por fim, entendo que o relator fundamentou com inegável juridicidade e circunstâncias e os elementos, juridicidade, as circunstâncias e os elementos atinentes à dosimetria das penas dos denunciados Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto, aferindo as singularidades do caso concreto e o necessário juízo de reprovabilidade que merecem as graves condutas praticadas pelos réus. Não se pode desprezar ainda que parte significativa dos fatos narrados nessa ação penal eclodiram às vésperas do lamentável episódio de 8/1, o que permite refletir que os crimes praticados se inserem em um contexto mais amplo de tentativa de ruptura da ordem da constitucionalidade, a ordem constitucionalmente estabelecida. Por isso, voto no sentido de acompanhar integralmente o relator, inclusive quanto às providências finais por sua excelência determinadas. É o voto. Olha, seguinte, gente, vocês perceberam que o que o ministro Zanin colocou aqui é que se o Ministério Público quisesse, ele teria ligado a Carla Zambelli aos crimes do 359L e do 359M, tá? Isso aí tá muito bem colocado. É que o Ministério Público não fez. Mas, se o Ministério Público quisesse, poderia ter encaixado esse ato na incitação dos atos antidemocráticos do dia 8, né? Porque teve gente que comemorou, né? Fizeram isso para tentar derrubar o Estado Democrático de Direito. Não foi colocado, talvez porque ele não tenha achado argumentos plausíveis para isso. Mas se tivesse juntado, por exemplo, aquele vídeo da Carla Zambelli pedindo golpe de Estado e depois esse material, eu acho que dava, né? Aí ela estaria aí com uma pena aí de mais de 20 anos, com certeza, tá?
Vamos lá. Vamos agora pro voto do ministro Alexandre de Moraes. Aqui, ó. Vamos lá. Olha, gente, eu quero mandar um beijo aqui pra Janete Alves, nossa queridona, tá? A Janete Alves fala assim, ó. Bom, juntando os outros 5 anos vai pra 15, exatamente. Ela não tem 10 anos, isso eu falei ontem, né? E coloquei na capa da nossa live. 15 anos, né? Porque ela já tem mais 5 do outro, né? Então, vai ser bem ruim isso aí. Olha lá, então aqui o ministro Alexandre de Moraes, ele começa por qual parte? Ele começa pelas preliminares, tá? O que acontece, gente? Antes do mérito, uma ação penal, antes de julgar o mérito, Vitor, o que é o mérito? Mérito é o foco da denúncia. O que é? Que a Carla Zambelli invadiu e ela não só invadiu, como ela também cometeu o crime de se passar por outra pessoa, né? De forjar documentos, enfim, né? Então, o que acontece? As preliminares é antes de discutir o mérito. O que ela tenta fazer aí? Anular o processo por coisas que ela acha que poderiam acatar em nulidades, tá? Coisas técnicas. Então, a primeira coisa que eles arguíram, tá? Arguíram é argumentar, tá? Sempre que tiver essa palavra arguiu, ó, tá aqui, ó. A defesa do acusado Walter Delgatti Neto argue a suspeição. Argue tipo, ele fala que existe ali uma suspeição, né? Ele argumenta, né? Então aqui, ó. A defesa do acusado Walter Delgatti Neto argue a suspeição do ministro relator ao argumento que este figuraria como vítima de 3 das condutas que lhe são imputadas: emissão de mandado de prisão, afastamento de sigilo bancário e bloqueio de bens e valores, né? Olha lá, interessa a vítima, o julgador, bibibobó. Sem razão, porém, o acusado, tendo-se em vista que a arguição de suspeição deve ser formulada perante o presidente dessa corte, nos termos 278 do Supremo Tribunal, a arguição feita neste momento processual, inclusive, encontra-se preclusa, na medida em que o artigo 279... Gente, olha só. Além de não ter sentido a arguição, o ministro Alexandre de Moraes, ele já bateu na própria tecnicidade do advogado, falando, olha, vocês nem fizeram a arguição da maneira correta, porque você não pode pedir a suspeição para o relator, se o próprio relator é o suposto suspeito. Vocês deveriam ter feito esse pedido para o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele julgasse se é impedido ou não o ministro e colocasse no pleno. Então até isso fizeram errado no processo. Então ele nem precisaria aqui, em tese, ele nem precisaria discutir a suspeição, já que a suspeição foi feita do modo errado, tá? Ai, gente, quando eu falo pra vocês é fogo, né? A gente vai descobrindo isso. Isso aqui é até estudo, né? Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Cadê aqui? Processual, vamos lá. Vamos ver aqui para baixo, olha lá. Nesse sentido, decido o relatório do ministro... ela vai dar aqui a jurisprudência, ele vai dar a jurisprudência. Olha lá. Tá, aí aqui, ó, olha lá. Não bastasse isso... Ai, patada! Pá! Não bastasse isso, ou seja, se não bastasse a própria falta de conhecimento da defesa, eu vou traduzir aqui, tecla SAP. Se não bastasse a ignorância da defesa em não saber que deve arguir suspeição para o presidente do tribunal que não participa do julgamento e não para o relator... A jurisprudência pacífica desta corte é no sentido de que a arguição de suspeição pressupõe a demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador. Ou seja, ele ainda teve a paciência
Ele nem precisava explicar, tá? Ele poderia só dizer que tá preclusa, ou seja, tipo, que não tem efeito, que já era, tá? Que já se passou o tempo, tá? Que não existe mais tempo para isso. Ele poderia só falar isso. Olha, eu indefiro porque você nem fez da maneira certa. Mas ele ainda quis explicar. A jurisprudência dessa corte é no sentido de que a arguição de suspeição pressupõe a demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, né? Dentro dos termos tal, do regimento interno, não se admitindo alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometeriam a parcialidade do julgador. Ou seja, eles só falaram assim, olha, o meu cliente aqui, ele fez tudo contra o julgador. Tá, mas o que o julgador fez para se fazer parcial? Nada. Porque se fosse assim, todo bandido chegaria lá e falasse assim, ô julgador, vai pra suspeito. Ele automaticamente se torna vítima, então ele é suspeito para julgar. Então a gente não teria nem juiz, né? Acabaria todos os juízes do planeta, né? Então não tem sentido. Para ter suspeição, é necessário que tenha algumas coisas que estão descritas lá no regimento interno, né? Provavelmente é se tem amizade, se tem interesse no caso, se envolve dinheiro, enfim, várias coisas, né? Se tem relacionamento perto, se já houve algum entrevero, vias de fato com o próprio postulante, postulante não, com o próprio requerente, né? Que não é criminal, né? Requerente, né? É outro nome. Mas é isso aí, tá bom? Só pra... A Janete Alves escreveu assim, ó. Chamou de incompetente em português. De forma educada, né? Ai, muito bom. Olha lá. É de se destacar ainda que os crimes imputados aos acusados Walter Delgatti e Carla Zambelli têm como sujeito passivo a administração pública. Exatamente. Exatamente. Eles não fizeram nada contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, o que foi feito aqui foi contra a instituição justiça. Não tem absolutamente nada a ver com o Moraes. Se fosse o Zé das Cucuia, o presidente do Supremo, ou se fosse um julgador, não ia fazer diferença, eles iam atacar do mesmo jeito. Não é o nome Alexandre de Moraes, e sim o que ele representa. Perfeito. Então não há como se arguir qualquer tipo de suspeição contra o ministro, porque na verdade ele representa a própria justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vamos lá. A Janete Alves falou bem, ela falou assim, se fosse nos Estados Unidos seria prisão perpétua, sem dúvida, eu acho que eu não saía mais. Olha, gente, o nosso querido Chico Neto, queridão Chico Neto, ele falou assim, e aí, Vitor, parece que está bem melhor. Querido, eu tô bem melhor, assim, de ânimo, eu não tô mais sentindo dores no corpo, mas eu tô ainda com o nariz mais ou menos e tô com muita ardência nos olhos, tá? Muita, e meu nariz tá coçando muito, então eu tenho espirrado bastante. Mas, olha, Chico, com certeza eu tô muito, muito, muito melhor que ontem, tá? Mas, ó, tá vendo? Eu tô meio fanho, né? Acho que dá pra perceber, né? Eu tô com o nariz um pouquinho entupido. Não tá 100% entupido, mas tá parcialmente. Vamos lá então, gente. Bora lá. Olha lá, o Marco Antônio Andrade falou assim, é isso aí, Vitor. Ele disse que o advogado perdeu o prazo por opor recurso de forma errada. Exatamente, né? Precluiu porque ele fez do modo errado. Agora não dá mais tempo. É exatamente isso, Marco. Exatamente isso. Vamos lá. Bora lá. Continuando. Vamos lá.
É de destacar ainda... Tá, aqui já li. Aqui, ó. O fato de um documento falsificado fazer referência à pessoa do ministro relator não transforma em vítima direta na infração penal. Exatamente. Mantendo-se a distinção fundamental entre a pessoa física do magistrado e a função jurisdicional por ele exercida. Exatamente. Até o próprio documento prova que a ação criminosa, a ação delituosa... Nossa, gente, eu tô com gases aqui, tipo... Parece que tá subindo, parece um... Desculpa, tá, gente? Eu não sei se apareceu aí, mas veio aqui um quase arroto aqui. Desculpe, gente. Eu não sei se saiu aí, mas foi interno aqui. O fato de um documento falsificado... O próprio documento foi falsificado no sentido de se... como posso dizer? De se forjar um juiz, né? E não a pessoa física. Né? Então, isso, até o próprio documento corrobora com isso que o ministro está falando, né? Então, vamos lá. O fato de um documento falsificado fazer referência à pessoa do ministro relator não transforma ele em vítima na infração penal, mas mantendo-se a distinção fundamental entre a pessoa física e a função jurisdicional. Quando se fala da função jurisdicional, se fala do juiz, da justiça, e não da pessoa física de Alexandre de Moraes. Adotar entendimento diverso implicaria a inviabilização do julgamento de qualquer causa relacionada à tentativa de obstrução da justiça ou de desacreditar decisões judiciais. Exatamente. Nesse sentido, o decidido em data recente da reitoria, ministro... Aí ele vai mostrar aqui o entendimento já pacificado, né? Beleza, isso aqui a gente não precisa ler. Aí vamos lá. Nos termos, portanto, afasto a preliminar, né, de suspeição do ministro relator. Ok. Vamos lá, continuando. Inexistência do cerceamento do direito à ampla defesa por falta de intimação do advogado constituído. Gente. Será que perderam prazo aqui de alguma coisa? Olha lá, vamos ver, essa aqui eu não sabia, vamos lá. A defesa de Walter Delgatti Neto sustenta a nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando que o defensor constituído não foi devidamente intimado após a apresentação da denúncia. Nos termos quarto, o que teria acarretado na ausência de resposta à acusação. Meu irmão, eu tô falando, eu acho que esses advogados, gente... Gente, eu acho que esses advogados estão pegando muita coisa e não estão tendo tempo de dar atenção nos processos. Não é possível. Vamos ver o que aconteceu. Sem razão, na medida em que referida alegação foi amplamente afastada pela primeira turma, quando do recebimento da denúncia, na medida em que submetida a referendo decisão do indeferimento de reabertura do prazo para a resposta à acusação, nos termos pela defesa da Zambelli. Olha lá. Em matéria... vamos de novo aqui. Sem razão, o acusado, na medida em que referida alegação foi amplamente afastada pela primeira turma, quando do recebimento da denúncia, na medida em que submetida a referendo decisão de indeferimento do prazo de alegação à resposta à acusação, nos termos formulados pela defesa da acusada Carla Zambelli. Vamos ver aqui o que aconteceu. Em matéria preliminar, submeto a referendo à turma a decisão. Tá, isso aqui foi a decisão. Mas por quê? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Em 23/4/24, a acusada Carla Zambelli Salgado de Oliveira foi devidamente notificada, ao passo que o acusado Walter Delgatti foi devidamente notificado também. Em 24/4, o despacho determinado a notificação dos acusados foi devidamente publicado no... O que é DJE, gente, essa abreviação aqui? Alguém sabe o que é isso? DJE? DJE. Ah, o Diário de Justiça, tá.
Tá. É o Diário de Justiça Eletrônico. Tá legal, gente. Tá, o Diário de Justiça. Ok. Tá. É, porque tem esse E aqui, eu não sabia o que era o E, mas é porque é eletrônico, né? Tem o Diário da Justiça, mas o Diário de Justiça eletrônico. Tá? Vamos lá. Para regular ciência da defesa constituída. Certificou-se assim o decurso de prazo em qualquer manifestação dos acusados e das defesas constituídas. A defesa da acusada Carla Zambelli, por meio do DOC e tal, requereu fossem os advogados constituídos devidamente intimados dos termos, com a consequente reabertura dos prazos. O pedido de devolução do prazo foi indeferido com base em jurisprudência consolidada. Gente, é o seguinte. O que eu entendi aqui é o seguinte, tá? O que eu entendi. Quando a Carla Zambelli foi devidamente intimada, ela automaticamente tem que avisar o advogado que ela foi intimada. Provavelmente isso é natural. E nos autos sai o despacho. E no Diário Oficial sai o despacho. Então, assim, não entendi direito. Vamos ver aqui o que o Otávio vai falar pra gente. Oi, Otávio, querido. Ô, meu irmão, tudo bem, querido? Como é que vai? Beleza. Tira essa dúvida pra gente aqui desse negócio aqui. Estão falando que ela não foi intimada pra defesa prévia. Não, mas a intimação é tudo eletrônica, cara. O advogado dela já recebe a intimação. Isso é dado como, vamos dizer, que ela tem ciência, cara. Então, o que eu entendi foi o seguinte, vê se eu tô correto. A Carla Zambelli, ela foi intimada pessoalmente, porque ela é a ré. Sim. Uhum. O advogado, Sim. ele não precisa ser intimado pessoalmente. Ele é intimado via eletrônica. Hã? Sim, sim. Sim. É isso? Esse é o correto, não é? Esse é o correto, né? Caso, por exemplo, ela tem outro advogado e ela não quer mais esse advogado. Ele foi intimado eletronicamente, eu não, porque eu sou o novo advogado dela. Ela tem que chegar, olha, fui intimada hoje, eu não quero mais aquele advogado, quero ficar com o senhor, eu vou te contratar agora, mas eu fui intimada no dia de hoje, ou de ontem, e eu tenho que entrar com isso aqui. Aí ela pede um tempo a mais para ela poder se alinhar com o novo advogado. Sim, o advogado pode até, ou que não seja passado sob estabelecimento, ele pode atravessar uma petição direta nos autos, dizendo que ele é o novo constituinte da Carla Zambelli. Fui comunicado no dia de hoje pela minha cliente, requer o prazo de 5 dias de 5 dias. Não, e o natural, né? E o natural também, o natural de qualquer réu é que quando ele é notificado, ele liga imediatamente pro advogado e avisa, né? Fala assim, olha, fui intimado aqui, doutor. Exatamente, é o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Você não é intimado e fica por isso mesmo, né? Não, eu também recebi aqui, pode ficar tranquila. Amanhã você vem ao escritório, ou eu vou à sua casa, e a gente conversa e vamos montar aqui a estrutura para a gente poder seguir isso aí. Eles quiseram meter um caô aqui, né? Meteram essa aqui e ficou feio, né? Deu pra ver que o advogado comeu bola, né? Exatamente. Eu tô só te ligando. Peço desculpas aí por... Não, querido, é sempre um prazer falar contigo. Diga aí. Desculpe. Vamos lá. O que está acontecendo, cara, é uma inversão de valores tão grande nesse negócio da advocacia frente ao Supremo Tribunal Federal, porque eu sou advogado, eu atuo desde 1996. Quer dizer, então, eu tenho alguma experiência. Eu, com a experiência que eu tenho, te digo que eu jamais pegaria um caso para defender frente ao Supremo Tribunal Federal com a experiência que eu tenho, porque não é o meu métier, não inserido dentro daquilo, entendeu? Eu contrataria, eu como advogado, com um cliente meu, para chegar a este tipo de ponto, eu falava assim, olha, temos que partir agora para um escritório maior que vai dar
Sabe por quê? Porque essas pessoas são muito solidificadas dentro do Supremo. O próprio Supremo, os próprios juízes do Supremo respeitam muito determinados advogados, chegam lá, tratam com urbanidade, que sabem e que fazem uma defesa dentro das características que tem tecnicidade pura, né? Tecnicidade pura, né? Sem emoção, né? Sem raiva de ministro, né? Inclusive, o que está sendo adotado hoje pelo Supremo Tribunal Federal não é de hoje, já vem de algum tempo, já há bastante tempo, há alguns anos, que são feitas essas defesas orais por videoconferência que não são ao vivo, né? Sim. Então, mas esses escritórios grandes, eles cobram muito, eles têm uma estrutura muito boa e eles usam a indumentária especializada para fazer esse tipo de coisa. Pode não ser a melhor filmagem, o melhor som, mas eles têm a veemência daquilo que eles estão defendendo, é como se fosse um tribunal de júri. Olha, resumindo, Otávio, resumindo assim, né? É assim, vamos dizer que você é uma equipe de... Você tem a sua equipe e fala assim, olha, eu sempre joguei nesse campo aqui. Esse campo pra mim é novo. Isso. Se você confia em mim, o que eu vou fazer? A gente vai precisar de um recurso a mais e a gente vai fazer uma parceria com quem joga nesse campo novo. Isso. Ou se você não quiser unir forças, você vai direto para um escritório que só joga nesse campo aí. Sim. Vitor, é assim, deixa eu te explicar como é que acontecem as coisas. Como é que acontecem as coisas. Até embaixo, tá? Na primeira instância, ali o que acontece? Tem muita gente, tem muito escritório que é especializado e faz as coisas. Quando elas terminam na primeira instância, tem muitos escritórios que têm apoio de outros escritórios que fazem a segunda instância, e esse escritório não. Ele é mais corriqueiro daquela coisa ali. Sim, é mais quando tem que partir para a segunda instância, chama outros parceiros, né? Chama os outros parceiros. Pode crer. Eu vou te dizer, faz parte da tua equipe. Sim. Não é dentro do teu escritório, entendeu? Eu tenho... esse cara tem muita penetração lá dentro, ele tem muito conhecimento, é um cara que vai adiantar as coisas. Não, e outra coisa, né, Otávio? Vamos ser bem sinceros. Pra você ir pro STF, tu tem que ser um expert no regimento interno. Porque o regimento interno do STF é totalmente diferente. Vitor, a questão não é essa, cara. A questão que eu tô te falando, cara. Meu pai foi juiz de trabalho e logo após que meu pai morreu, cara, eu ia fazer audiência, os juízes das audiências conheci meu pai. Cara, assim, durante meio ano, quase um ano, eu entrava para fazer uma audiência, onde na sala que eu não tinha feito audiência, que alguém falava assim, Otávio Xavier Fernandes, você é o filho do Geraldo Xavier Fernandes? Falei, sou. Olha, poxa, que pena, seu pai foi um grande cara aqui dentro do tribunal, e não sei o quê, queria prestar aqui minhas coisas para você, poxa, olha, foi uma pessoa que nos ensinou muito, eu era garoto, era menudo aqui, seu pai já era juiz aqui dentro, sabe o que acontece, cara? O nome, entendeu? Então, assim, quem vai se defender, aventurar, pegar um cliente desse do 8 de janeiro, eu ir para o STF, cara, eu vou chegar lá, eu vou passar vergonha, porque eu não tenho embasamento, eu não tenho nome, eu não tenho nada. Não, e o que a gente mais percebeu, em todos esses casos, é que os caras não conhecem nem o regimento. Os caras não conhecem nem as regras necessárias para você entrar em campo. Você entra em campo sem conhecer as regras. Esquece regimento. A maioria que entrou aí não conhece direito penal. É verdade, também tem isso, né? Também tem isso. A maioria que entrou aí deve ser advogado de casamento e separação. E os caras querem defender criminalmente, né? Sim. O outro lá foi desembargador. Foi desembargador de quê? De vara de família, atua em várias áreas, quer dizer, não tem
predominância em nenhuma área específica e hoje em dia quer trabalhar na área criminal, cara. A área criminal é a área bem mais difícil, ou seja, uma das mais difíceis e você tem que ter muito preparo. Sim. Porque quem está do outro lado tem muito preparo. Não, e esse que é o problema, né? Eles agora estão perdendo os processos e eles utilizam o quê? Eles tentam desmoralizar a justiça. A corte. Né? Sim. Assim, eu fazia muito trabalhista, pelo meu baixo conhecimento de direito trabalhista, fazia direito consumerista e fazia direito civil, mais né, na área, vamos dizer, de são todas as justiças especiais, né? Assim, mais na área imobiliária, Sim. que eu atuava, que eu fui advogado da Beneficência Portuguesa aí no Brasil, essas coisas. Então, só para você ter ideia, quando você chegava qualquer caso criminal, eu tinha amigos que faziam criminal, tinha parceiros, eu falava assim, criminal eu não faço, mas eu lhe indico um profissional competente nessa área. Passando da área de delegacia, aquelas coisas outras todas e tal, que já está preso, está aquele negócio todo, eu já tinha outro escritório que era especialista naquela área que fazia aquele outra coisa. Outros tipos de área, muitas vezes que eu pegava muito né, de clientes que eram lojistas, essas coisas, área tributária, não mexo com direito tributário. Direito tributário é outra coisa, faço para você a parte consumerista. A verdade é que não dá pra saber tudo, né, Otávio? No mundo do direito, tu tem que se especializar, né, meu irmão? Senão tu não vai ser bom em nada, né? Eu posso até falar pro meu cliente, dele perguntar e me falar assim, olha, eu conversei lá com o seu colega, fui no escritório dele, que faz direito tributário, e ele me falou isso. Falei, cara, segue, porque é assim que acontece, eu não sei a tecnicidade de aplicar isso, mas eu sei que é assim, então se ele te falou isso, se você quiser consultar o outro, você pode ir e tal. Então, quer dizer, a tecnicidade do direito, cara, ela é muito ampla, entendeu? Você não pode pegar um médico, como é que chama, ortopedista, para operar teu coração. Exato. Tá é igual médico, é igualzinho, né? Verdade, é igual médico, exato. Entendeu? Então as pessoas não estão ligadas nisso. Advogado é advogado. Eu vou lá e falo qualquer besteira e tal, aí chega lá, OAB, não abraça os advogados. Claro que não, cara. Você está se metendo num lugar que você não tem o mínimo. É uma terra que você não é uma terra escura, você não sabe dar um passo à frente. Como é que você vai fazer alguma coisa? Sabe? São essas coisas, cara, que estão... Eu já estou no tampo, cara, vendo essas coisas, eu já estou no tampo, eu vendo quanta incompetência que tem e quanto ridículo. Não, mas graças a Deus que essas incompetências dão pauta pra gente aqui e a gente pode dar umas risadas, porque, olha, aqui as patadas que os ministros estão dando aqui são maravilhosas, né? Pois é. Não, e ainda... Mas também vamos lembrar que tem muita teratologia no direito também por parte dos juízes, né? Sim, sempre teve e terá. Basta a pessoa aí que tá. Quando você pega uma pessoa que é competente, um advogado que é competente na área e acontece isso perante a um tipo de juízo, você ter habilidade, você ter conhecimento para poder reverter essa situação. Não é no grito, não é na porrada. Sim, entendeu? É no argumento, né? É isso que está acontecendo. É no argumento. Por isso que eu te falo, cara, assim, a minha maior vergonha que eu vejo hoje em dia, tô vendo essa parte aí, nessa briga, nesse entrevero que está tendo com o judiciário, né? O nosso poder legislativo, né? Que antigamente você tinha os grandes entreveros, mas tudo na palavra, na coisa, tinha muitas agressões verbais, mas uma coisa muito mais educada, uma coisa muito mais coisa, e você sabe... Não é assim, antigamente, o que eu via antigamente é que tinha
tinha os entreveros, tinha os ataques, sempre teve os ataques graves, só que eles sempre estavam embasados mais perto do direito real e com embasamento mais sério, discussões mais aprofundadas. Hoje é ataque com opiniões esdrúxulas, né? Sim, sabe o que é? É lacração em rede social. Exato. As pessoas que eu ouço mais, assim, que repercutem mais para mim, é o Contarato. Ele é um cara que usa o artigo 53, que quando falam do artigo 53, que cada um, ele pode, o artigo 53 não pode ser usado para cometer crime. Ele é um direito, ele é uma prerrogativa, mas ele não pode ser usado para isso. E outra coisa, liberdade de expressão, ela não é objetiva. Ela não é subjetiva, ela é objetiva. Olha, ontem você chegou a ver a live, de ontem, Otávio? Quase toda, Vitor. Olha, eu queria que você depois dessa live aqui, veja o começo da live só. O vídeo que eu fiz da Auriverde, tá? Você vai ver a coisa mais absurda, que é um advogado imputando crime à primeira-dama. Não, aquilo ali é crime. Isso é crime. É bizarro, cara, bizarro. Sabe por quê? Porque foi muito direto. Ele poderia citar outro, como é que chama? Outro sujeito da ação. Não, ele falou o que é, como, onde, porquê, ele falou tudo, né? Sim, não, mas ele pode dizer, se o Zé das Couve lá pegar, enche uma mala de dinheiro, sai com o avião, ele está indo levar dinheiro para fora. Mas não, ele botou nome e botou para onde que estava indo. Sim. O país que estava indo. Ele definiu. Que não participa da lei lá que os Estados Unidos, porra, sinceramente, olha, desculpe, cara, mas assim, aí você pega, isso não é advogado, cara, desculpe, isso aí é ativista de merda. Otávio, querido, Otávio, querido, eu vou precisar seguir a live aqui, senão eu não vou conseguir finalizar aqui, tá bom? Depois a gente conversa mais, e é sempre um prazer, querido, você é maravilhoso, obrigado pelo teu esclarecimento aqui. Obrigado e um abraço para todos aqui de Portugal e ficam todos com Deus aí, os panchorritos e as panchorretes, todos vocês, e um abraço para vocês e sua família. Então, come por mim aí como que é o nome daquele pão aí que é mó famoso aí de Portugal, como que é o nome? Folar. Hã? Um folar? Eu não lembro. Eu não lembro se é um pão. Eu sei que tem um que é super famoso que vende aqui também no Brasil. Só que é caro. Outro dia eu fui comer lá, um cliente meu pagou pra mim. É uma coisa mais gostosa que tem, assim, um negócio português. Depois eu vou lembrar o nome aqui no meio da live aqui, eu falo. Lembra o nome e manda que aí eu vou comer um monte. Pode deixar. Tá bom, valeu, meu irmão. Até mais aí. Valeu, querido. Abraço. Valeu, tchau. Com Deus, tchau. Isso, é o pastel de Belém, não é pão, é pastel de Belém, isso aí, Álvaro Duarte. Pastel de Belém, exatamente isso aí. É o tal do pastel de Belém, é gostoso esse negócio, hein, meu? Putz, é gostoso demais. Gente, vamos lá, continuando aqui e agradecer aqui pastel de nata, isso, é gostoso também, isso aí, muito bom, né, meu? Olha, eu quero mandar um beijo aqui, tá, pra Janete, que ajudou aqui no Pix, tá bom, gente? Poxa, eu quero agradecer muito a todos vocês, porque eu quero transformar essa live aqui na minha principal função da minha vida. Eu tô decidido a fazer dessa live o meu trabalho diário, tá bom? E eu espero que isso seja possível, e isso só é possível com a ajuda de todos vocês, tá bom, queridos? E a Janete é uma pessoa que acabou de ajudar, e também a Iris Beth Krieger, gente, ela tá com a gente aqui desde o começo, a Iris Beat Krieger tá com a gente. Um grande beijo, fazia muito tempo que eu não falava o nome dela aqui na live. O Facebook voltou e as pessoas maravilhosas estão voltando aqui. E a Iris acabou de fazer um Pix muito, muito, muito generoso. Muito obrigado, Iris, você é maravilhosa, não tenho nem palavras para te agradecer.
Um beijo no teu coração, Iris. Obrigado e muito feliz de te ver aqui novamente. Fazia tanto tempo que eu não falava seu nome, né, querida? Eu te agradeço muito, muito, muito. Muito obrigado, Iris, mais uma vez. Vamos lá, gente. Bora lá. Deixa eu continuar aqui. Então a gente já descobriu aqui que o advogado comeu bola aí e perdeu a defesa prévia, né? Então vamos lá, olha lá. Isso aí foi o advogado do Walter Delgatti. Agora vamos para a advogada da... Olha lá. A defesa da acusada Carla Zambelli, por meio do DOC-TAL, requereu que fossem os advogados constituídos devidamente intimados nos termos, não sei do que, com a consequente reabertura dos prazos processuais. O pedido de devolução do prazo foi indeferido, com base na jurisprudência tal, né? Então aí o pessoal aí se enrolou um pouco. Olha lá. Certifico e dou fé que em contato com a deputada federal Carla Zambelli, através de mensagem de texto pelo aplicativo WhatsApp, com a finalidade de agendarmos horário para ela receber a presente notificação em sua residência, a deputada respondeu minha mensagem de texto com uma mensagem de áudio solicitando que eu a notificasse por aquele mesmo meio eletrônico, WhatsApp. Por essa razão, procedi à notificação à deputada Carla Zambelli por intermédio do aplicativo de mensagem WhatsApp e a pedido dela. Enviei-lhe o arquivo digital do presente mandado, com D, gente, pelo amor de Deus, até eu falei mandato aqui, desculpe, tá? É mandado com D, tá? Mandado da denúncia e despacho, cujo recebimento foi devidamente confirmado às 16h50. Então, quer dizer, todo mundo estava devidamente citado, tá? Vamos lá. Vamos aqui para baixo agora. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver qual é aqui. Bora. Isso aqui eles falaram das intimações, né? Nestes termos, considerando que a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa quanto ao recebimento da denúncia já foi analisada e afastada pela primeira turma, conforme destacado, não há dúvida sobre a regularidade do feito. Inexistência de irregularidade na concessão de prazo comum. É o seguinte, eles acharam que os prazos foram indevidos, tinha que ter mais prazo, tá? Olha lá. De prazo comum, as defesas para a apresentação de alegações finais. Posição de corréu confesso não se equipara ao colaborador. A defesa acusada Carla Zambelli Salgado requer que lhe seja possibilitado complementar suas alegações finais após a apresentação da manifestação de defesa de Walter Delgatti, ao argumento de que este teria atuado como um colaborador informal que buscou benefícios para si próprio, incriminando a corré Carla Zambelli. Né? Então aqui vamos ver o que ele respondeu. Vamos aqui para baixo. Reitero, portanto, que as figuras do corréu confesso e do réu colaborador não se confundem, na medida em que a confissão e colaboração são distintos jurídicos, com regras distintas e consequências penais distintas. Nesse sentido, importante... isso aqui é interessante, eu não sabia. Nesse sentido, é importante destacar precedente paradigmático sobre o tema, do qual fui relator do acórdão assim delineado. Vamos lá aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Aqui ele colocou condições para efetividade de acordo com colaboração premiada. Ok. Aqui não, isso aqui a gente vai ter que estudar depois, porque isso aqui é uma coisa bem complexa. Olha lá, nesse contexto, importante pontuar que Walter Delgatti não é colaborador, sendo que a sua posição de réu confesso não lhe coloca em posição antagônica à corré Carla Zambelli, permanecendo em posição antagônica ao Ministério Público. Ou seja, ele falou que ele só estava contra, olha lá, o Ministério Público. Não há, de qualquer modo, adesão à acusação em troca de benefício acordado, não sendo lícito pressupor que este tem interesse
na condenação da Corré. Por mais que ele tenha admitido as coisas, ele ainda estava lutando por algumas coisas contra o Ministério Público. Então ele não assumiu os crimes todos a ele imputados. Agora eu entendi. Legal isso aqui. Eu não tinha... isso aqui é importante dizer. Que o Walter Delgatti, ele não trabalhou como colaborador. Ele não fez uma delação premiada. O Walter Delgatti, ele simplesmente falou todos os fatos, provou os fatos e estava se defendendo de algumas coisas que estavam imputadas a ele, né? E assim ele simplesmente, o que ele falou foi simplesmente usado contra a Carla Zambelli. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Inexistência do cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva da testemunha Tiago Eliezer. Ó, vamos ver. O advogado deles, o advogado da Carla Zambelli, falou que esse tal de Tiago Eliezer era imprescindível, né? Então vamos lá. O esgotamento dos meios para sua localização. A defesa da acusada Carla Zambelli insiste na oitiva de Tiago Eliezer Martins, arrolado em comum pela Procuradoria-Geral da República. Ou seja, a defesa da Carla Zambelli e a Procuradoria-Geral, que é a acusação, os dois queriam ouvir o Tiago Eliezer, tá? A defesa da acusada, aí aqui, ó. Referida testemunha... Argumenta a defesa que a referida testemunha é extremamente relevante. A gente viu isso junto ontem. Ao processo. Conhecia o modus operandi do criminoso, Walter Delgatti, declarando Corréu ser mitômano, narrou toda a empreitada criminosa. Ok. Ocorre que a referida testemunha não foi localizada nas inúmeras tentativas de sua intimação, consoante se observa das certidões tal. Sem prejuízo, ainda houve tentativa de localização da testemunha por meio de seu patrono constituído nos autos, tendo este alogado ter perdido o contato. Ou seja, essa testemunha saiu fora, não falou mais com seu advogado, o interesse não era somente da Carla Zambelli, o interesse também era do Ministério Público, ou seja, todas as partes ficaram igualmente prejudicadas, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Vamos lá, olha lá. Acessou a sala de audiência do Dr. Gustavo Luiz Delgado Barros, representante do senhor Tiago Eliezer, arrolado como testemunha tanto na peça acusatória quanto na defesa prévia. Ausente ao ato e solicitada entrevista reservada com o juiz auxiliar, foi concedida pelo juiz auxiliar. Após a entrevista reservada, foi informado que, segundo o doutor, este não representa mais os interesses do senhor Tiago, o que seria formalizado nos autos, sendo que não mantém contato com o mesmo. Entretanto, foi destacado que o patrono tentaria localizar a testemunha, informando nos autos. À vista de referido panorama, após a tentativa infrutífera de localização da testemunha nos endereços constantes dos autos, assim como dos sistemas informativos, tal. Então, ninguém conseguiu achar o cara, tá? Essa foi o problema, né? Importante destacar ainda que o fato da testemunha arrolada, consoante destacado na decisão transcrita, não ser imprescindível à apuração dos fatos sob julgamento, haja vista não ter relação direta com os fatos narrados na denúncia. Apesar da defesa falar que o depoimento dele era imprescindível, ele nunca presenciou nada referente ao fato ilícito concreto. Então, não seria imprescindível assim, como diz o juiz. Tiago Eliezer Martins dos Santos apenas é citado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral por ter recebido de Walter Delgatti mensagem, por meio da qual comprovaria a habilidade de hackear qualquer tipo de sistema. Ao ser inquirido, Tiago Eliezer afirmou ter recebido de Walter Delgatti uma mensagem com o usuário tal em momento posterior à invasão dos sistemas do CNJ, motivo pelo qual inferiu que Walter desejava comprovar a habilidade de hackear. Ok, mas isso todo mundo já sabia, né?
Ouvido pela Polícia Federal, Tiago Eliezer negou qualquer envolvimento com a invasão do sistema do CNJ em janeiro, não havendo motivo por qual Walter tentou incriminá-lo, ainda que indiretamente, mas confessou ter recebido de Walter uma mensagem, o que ocorreu bem depois da invasão do CNJ. Né? Então, não tem tanta importância assim. Vamos lá, vamos aqui para baixo agora. Eu vou aqui das preliminares, a mesma coisa, tá? Ó, aqui são alguns documentos que foram colocados. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Tá, isso aqui é toda a conversa que a gente já viu, tá? Quem não viu o depoimento da Carla Zambelli e do Walter Delgatti, tem uma live que eu fiz aqui, tá? Que mostra tudo que eles falaram. Então aqui eles estavam... Isso aqui é só a transcrição de tudo que foi falado, tá? Então é só assistir lá depois. Deixa eu... Ó, isso aqui é a conversa toda dos autos, tá? Não é isso que eu quero ver. Vamos ver, vamos colocar aqui agora na página, acho que é 51. Deixa eu ver aqui. Só um segundo, gente, aqui. Aqui, ó, olha lá. Olha lá o que é falado pelo relator. A versão do acusado Walter Delgatti em seu interrogatório judicial é consoante demonstrado anteriormente, corroborada por diversos documentos e relatórios de investigação policial, assim como pelo depoimento das testemunhas em juízos ouvidas, conforme acima destacado. O elemento probatório mais significativo a corroborar a versão do acusado Walter Delgatti consiste na localização de arquivos idênticos nos dispositivos eletrônicos de ambos os acusados, ou seja, tudo que tinha no celular do Delgatti tinha no celular da Carla Zambelli, né? Conforme destacado pela Procuradoria-Geral. Olha lá, foram localizados arquivos idênticos àqueles identificados nos dispositivos pertencentes a Walter Delgatti. Bibibibó. Vamos lá. Aqui, ó, aqui são os laudos, né? Vamos aqui. Olha, eu quero agradecer novamente, tá? A Iris Beth Krieger, um grande beijo no seu coração, tá, querida? Eu quero te agradecer novamente pela tua bondade, pela tua ajuda aqui pra live, tá bom? Eu te agradeço demais, querida. Um beijo. E também a Janete também, que deu uma super ajuda aqui pra live, tá bom? Vamos lá. Então, gente, aqui o ministro tá falando que tudo que tinha no celular do Delgatti tinha no celular da Carla Zambelli, tá? Então tá aqui, ó. Mas, olha aqui, ó. Certo é ainda que no tocante ao mandado de prisão expedido em face deste relator, o mandado de prisão falso, tá? Que eles fizeram lá no CNJ. Foi possível constatar que o arquivo criado no computador apreendido em poder de Walter Delgatti é o mesmo localizado no aparelho de celular de Carla Zambelli. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem escapatória, gente. Não tem defesa. Não tem defesa. Olha aqui, ó. Certo é, ainda que no tocante ao mandado de prisão expedido em face desse relator, do próprio Alexandre de Moraes, foi possível constatar que o arquivo criado no computador do Walter Delgatti é o mesmo arquivo localizado no aparelho celular de Carla Zambelli, na medida em que ambos possuem o mesmo código hash. Já era, a Polícia Federal pegou. Não tem o que discutir, tá? Não tem o que discutir. Bora lá. Tendo sido acessados por ambos com pequena diferença de tempo. O arquivo foi gerado, olha só, o arquivo foi gerado por Walter às 17 horas, 12 minutos e 21 segundos, no dia 4/1 de 2023. Ao passo que Carla Zambelli acessa 18 horas e 39 minutos, menos de uma hora depois, no mesmo dia. Cara, é muito boa, né, essas investigações. Mais significativos ainda são os arquivos referentes a uma ordem de afastamento do sigilo bancário contra este relator. Eles também fizeram um pedido de afastamento de sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes, tá? Para expor as contas dele.
cuja data de criação na máquina de Delgatti e a data de acesso ao documento do material de Zambelli diferem apenas 22 segundos. O que reforça a conclusão de que logo após a criação o arquivo foi enviado para a Correia Carla Zambelli. O perito contratado pela acusada Carla Zambelli assim conceituou o código hash. Olha aqui, ó. 2 arquivos digitais que possuem o mesmo código hash podem ser considerados idênticos, porque o hash é uma espécie de impressão digital única. Ele está usando, o ministro está usando o que o próprio perito contratado da Carla Zambelli falou. Ele mesmo corroborou. Já era. Tá? A prova técnica é irrefutável e demonstra que, além de qualquer dúvida razoável, o envolvimento direto da Carla Zambelli e Salgado de Oliveira nos crimes a ela imputados, né? Tem o envolvimento é direto, né, da Carla. Saliente-se, inclusive, que até mesmo o perito da Carla Zambelli, ao ser ouvido em juízo, não refutou a prova técnica produzida, tendo confirmado a existência do arquivo digital contendo mandado de prisão elaborado tanto no equipamento de Walter Delgatti como no celular da própria Carla Zambelli. Ou seja, o próprio perito da Carla Zambelli falou, realmente, o mesmo arquivo que está no computador do Delgatti é o mesmo arquivo que está no celular da Carla Zambelli. Meu, já era, tá? A acusada Carla Zambelli, por seu turno, ao ser questionada sobre a presença de referidos arquivos digitais do seu celular, não soube dar qualquer explicação plausível para o afastamento da tese acusatória. Carla Zambelli, o que ela falou em juízo, que a gente viu isso no vídeo. Depois, só soube quando vazou na imprensa essa questão do mandado de prisão. Ai, meu Deus. Aí o juiz perguntou, acho que era o doutor Rafael na época, não lembro, em relação a esse mandado, a senhora chegou a receber esse mandado de prisão? Aí ela falou, excelência, sim, recebi. Eu recebi porque quer dizer, recebi. Eu vi, né? Eu vi o mandado de prisão. Não sei se eu recebi no meu WhatsApp ou se recebi na imprensa. Ai, gente, cara, é muita mentira. A gente viu isso em vídeo, né? Eu mostrei aqui todo o depoimento dela, tá? Aí ela enrolou. Acerca da divulgação do falso mandado de prisão, ainda é de se destacar que o jornalista Paulo Bruno Capelli, ouvido como testemunha no presente feito, o divulgou por meio do portal Metrópolis, às 21h47 do dia 4/1, cerca de 3 horas após o acesso ao arquivo pela acusada. Ou seja, a Carla Zambelli, ela acessou o mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes antes do próprio Capelli. Antes. Ela teve acesso antes da divulgação, não de acesso ao Capelli, mas antes da divulgação. Então, se ela tá falando que ela viu pela imprensa, é mentira. Porque ela não pode ter visto na imprensa se o acesso dela foi antes, né? Então, tudo já era aqui também. Olha lá. Olha lá. Sendo certo que este constava na lista de contatos da deputada Carla Zambelli, sendo pessoa de confiança, merecedor de notícias em primeira mão. Detalhe, é bem possível que a própria Carla Zambelli tenha enviado esse arquivo para o Capelli. Só que ele tem a prerrogativa de segredo das pessoas que mandam para ele, tá? Então, porque o Capelli era pessoa de confiança da Carla Zambelli. Só que ele tem a prerrogativa de não falar quais são suas fontes, por ser jornalista. Sobre a continuidade das interações entre Carla Zambelli e Walter Delgatti, merece destaque a prova pericial constante dos autos, em especial informações de polícia judiciária. No aparelho... aí, beleza, ok, vamos seguir. Estes elementos probatórios analisados em conjunto formam um quadro coerente e convincente da inequívoca participação de Carla Zambelli Salgado como instigadora e mandante
dos crimes praticados por Walter Delgatti. A defesa de Carla Zambelli centra grande parte de sua argumentação na caracterização do Corréu como mitômano, né, que é mentiroso compulsível. Contudo, referida tese não se sustenta diante do conjunto probatório colacionado nos autos, consoante demonstrado. Primeiramente porque as principais declarações de Walter Delgatti são corroboradas por provas materiais independentes. Ou seja, por mais que ele seja mitômano, não importa. A Carla Zambelli fica a defesa dela, como a gente mostrou ontem no vídeo. O advogado repete incessantemente: ele é mentiroso, ele é mentiroso, ele é mentiroso. Mas as provas que ele deu são irrefutáveis. Então, pelo menos, com relação às provas dos autos, ele não mentiu. Então não tem como dizer que ele é mitômano, né? Então, acabou. O Emerson dos Santos Querido falou assim: Ô Victor, estava com saudade de você no Facebook, abraço. Eu também estava com saudade de vocês, querido. Obrigado, tá sendo um prazer voltar aqui pro Face também. Primeiramente, olha lá. Em segundo lugar, porque a própria ré, olha o que eu falei ontem pra vocês. Como que o advogado da Carla Zambelli fala que o cara é mitômano, se a própria Carla era fã do cara, tirou foto com o cara, levou pra falar com o presidente da República, levou pra falar com o Valdemar Costa Neto, colocou ele como integrante da sua equipe? Não tem como alegar isso, é impossível, não tem como alegar. Olha lá. Em segundo lugar, porque a própria ré manteve relação de proximidade com o Corréu, mesmo após ter sido supostamente alertada sobre seu caráter mitômano. A parlamentar manteve contato com Walter por meses, providenciando pagamentos e o mantendo em seus contatos como Walter Hacker. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, a Carla Zambelli colocou ele na sua lista de contatos do celular como Walter Hacker. Uma parlamentar, gente. Ai, não. Ai, gente, não, é inacreditável. É a mesma coisa. Imagina que um cara, ele tem um amigo que é ladrão e eles estão esquematizando um negócio. Aí ele coloca assim, o nome do amigo dele no celular dele: João 157, João 55, ou senão João Ladrão, João Latrocida. Tipo assim, sabe? É inacreditável. Vamos lá. Sabe? É bizarro, gente. A própria manutenção do contato, especialmente após a suposta não prestação dos serviços contratados, contradiz a tese defensiva. Olha só. A Carla Zambelli disse que ele foi contratado para integrar as suas redes sociais. Quando na verdade a gente sabe que não foi para isso. Mas deram uma maquiada. E mesmo ele não prestando esse serviço, ela manteve o contrato. Não tem sentido, né, gente? Olha lá. A defesa de Carla Zambelli ainda alega que não foram encontradas nos supostos dispositivos eletrônicos dos acusados mensagens específicas sobre as invasões, o que seria suficiente para romper o nexo entre as ações praticadas por Walter Delgatti e as alegadas ordens emanadas por Carla. Contudo, referida ausência não é suficiente para afastar a responsabilidade da ré, especialmente considerando a possibilidade de uso de aplicativos de mensagens efêmeras ou que não deixam registro, ou ainda a possibilidade de exclusão de mensagens comprometedoras. Referidas conclusões são reforçadas pela inequívoca existência de provas materiais incontestáveis da ligação entre ambos, como os arquivos com código hash idêntico, exatamente. Pode não ter... Lembra que eu falei ontem pra vocês? Agora tudo pra eles tem que ter mensagem de WhatsApp.
Se não tiver mensagem, não interessa. Poxa, mas se o arquivo foi criado no computador do Delgatti, como que esse arquivo estava no celular da Carla Zambelli? Prova irrefutável. Eu não sei se vocês lembram que a Carla Zambelli tentou meter uma tese esdrúxula dizendo que o Walter Delgatti, como hacker, poderia ter invadido o celular da Carla Zambelli para colocar o arquivo dentro. Ela meteu essa! Não sei se vocês lembram. Esdrúxulo, tá? Tese esdrúxula. Vamos lá. Por fim, conforme já amplamente salientado, Walter Delgatti, em seu interrogatório judicial, reconheceu expressamente sua participação nos fatos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para baixo. Segundo Walter Delgatti, a parlamentar o procurou especificamente com o propósito de invadir sistemas eletrônicos, ou seja, urna eletrônica ou qualquer sistema judicial brasileiro, visando expor supostas fragilidades da estrutura tecnológica do Poder Judiciário. Inicialmente, conforme declarou, tentou acessar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mas não logrou êxito porque o código-fonte da urna eletrônica estaria armazenado em ambientes sem conexão com a internet. Diante da impossibilidade de acessar o sistema do TSE, Walter Delgatti afirmou que a parlamentar redirecionou seus pedidos, solicitando que obtivesse conversas comprometedoras do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Aqui é o que ele falou, a gente já conhece. Vamos lá para baixo. Vou colocar aqui, ó. Aqui ele está colocando as jurisprudências. Vamos lá embaixo, vai lá para baixo. Vamos lá. Aqui, ó. Inegável ainda a incidência, no caso presente, da causa de aumento prevista do parágrafo... Olha lá, vamos lá. Olha lá. Nesse contexto, portanto, não há dúvidas de que Walter Delgatti Neto, sob as ordens diretas de Carla Zambelli Salgado, invadiu por ao menos 13 vezes os sistemas do CNJ com o fim de adulterar dados e informações. Invasão por 2 vezes do dispositivo informático em detrimento do sistema de controle de acesso. Invasão por 6 vezes do dispositivo informático. Invasão por 2 vezes. Invasão por uma vez. Tá. Inegável ainda a incidência, no caso presente, da causa de aumento prevista no parágrafo 2º do artigo 154A do Código Penal, na medida em que, após a invasão perpetrada, foi necessário que o Conselho Nacional de Justiça mobilizasse recursos humanos e tecnológicos para identificar, conter e solucionar. Ah, então tá aqui, ó. É isso aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Artigo 154. Invadir dispositivo informático caso alheio conectado BBB. Olha aqui, ó. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se a invasão resulta prejuízo econômico. Então, o que ele está dizendo ali é o seguinte, que esse parágrafo 2º, ele foi incluído, ou seja, teve aumento de pena porque teve prejuízo econômico para eles recolocarem o sistema de volta no lugar, tá? E para tentarem descobrir tudo o que aconteceu. Então, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Inegável a incidência, no caso presente, da causa de aumento prevista no parágrafo 2º, tá? É aquele parágrafo 2º que eu acabei de ler para vocês, tá? Porque teve que mobilizar recursos humanos e tecnológicos para identificar, conter e solucionar o ataque de diversos sistemas por ele mantidos, o que impactam todo o Poder Judiciário Nacional. Ao contrário do que alega a defesa de Walter Delgatti, no sentido de não ter sido juntado um relatório técnico com elementos concretos e tal. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Diante do exposto, comprovadas a autoria de materialidade de delito de invasão do sistema informatizado, os réus Walter Delgatti Neto e Carla Zambelli Salgado devem ser condenados nas penas do artigo 154, ou seja, nesse artigo aqui,
nesse artigo 154, com o aumento de pena por conta do parágrafo 2º, tá? Então vamos lá. Diante do exposto, comprovadas autoria, né, devem ser condenados nas penas do artigo 154, no parágrafo 2º do Código Penal, por 13 vezes. Tá? Falsidade ideológica está assim tipificado. Tal. Omitir, tal, reclusão de 1 a 5 anos, tal. Vamos ver aqui. No caso dos autos, verifica-se que a atribuição aos acusados do crime de falsidade ideológica na modalidade comissiva, sob o argumento de que documentos ideologicamente falsos foram emitidos com o fim de prejudicar valores juridicamente protegidos, na medida em que emitimos via BNMP. Gente, BNMP, para quem não sabe, é aquele Banco Nacional de não sei o que, de medidas e prisões, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. O nome é... Calma aí, aqui, ó. Eu uso ele para saber se alguém tá com mandado de prisão. BNMP. Aqui, ó. Ó, é Banco... Aqui, ó. É Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Tá certo, falei certo. Tá? Por exemplo, mandados de prisão, conteúdo, tal. Tá? Então vamos lá. Nesse sentido, pontuou a Procuradoria. Tá? Aqui é o que ela falou, tal. Vamos ver aqui o que eles decidiram. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Espera aí, gente. Vamos ver aqui. Olha lá. Diante do exposto, comprovadas a autoria de materialidade do delito de falsidade ideológica, os réus Walter Delgatti e Carla Zambelli devem ser condenados nas penas do artigo 299 do Código Penal por 16 vezes, na forma do artigo 71. Concurso material, tal. Né? Os crimes de invasão do sistema informatizado. Então vamos lá aqui, ó. Vamos ver aqui da dosimetria. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Deste modo, a legislação prevê a aplicação do concurso material entre os delitos previstos do artigo 154-A e 299. Diante do exposto, julgo procedente a ação penal e condeno Carla Zambelli como incursa nas penas do 154-A, com agravante do parágrafo 2º, né? Então vai aumentar a pena, por 13 vezes na forma do artigo 71. E artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, por 16 vezes. Walter Delgatti por 13, 16, foram iguaizinhos, né? Deixa eu ver aqui. Dosimetria da pena. Passo a dosar a pena a ser aplicada de acordo com o critério trifásico no descrito no artigo 68. Eu não conheço esse critério, tá, gente? Isso aí... a dosimetria da pena deve levar em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 em relação a cada caso concreto, de acordo com suas circunstâncias, pois encerra certa discricionalidade judicial, tal. Vamos ver aqui embaixo. A dosimetria da pena, tá, ok, ele tá explicando, mandando aqui a Carla Zambelli. Aqui, ó, para a fixação da pena base, revela-se acentuada a culpabilidade da ré, pois nessa fase, como juízo de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta, percebe-se que houve enorme extrapolação daquela que é própria da prática de infração penal. A ré demonstrou pleno conhecimento da ilicitude de suas condutas, agindo de modo premeditado, organizado e consciente na busca de atingir as instituições. Ele está falando aqui sobre o dolo, tá? Como deputada federal, portanto, representante do povo brasileiro e jurada a defender a Constituição, utilizou-se de seu mandado
e prerrogativas para deliberadamente atentar contra a credibilidade do poder judiciário. A elaboração de falso mandado de prisão contra... Utilizou-se do seu mandato... Caramba, falei errado aqui. Utilizou-se de seu mandato com T, tá? E aqui embaixo, a elaboração de falso mandado com D de prisão contra o ministro da Suprema Corte revela consciente e deliberado ataque não apenas à honra e à liberdade pessoal da autoridade visada, mas o próprio funcionamento das instituições democráticas. Vamos lá. Ele está colocando aqui o quão grave é, né? Vamos ver aqui na... Caramba, o voto tá muito detalhado, gente. Olha aqui, ó. Merece destaque ainda que o fato de que a ré Carla Zambelli não apenas determinou a realização das condutas criminosas, mas participou ativamente de sua elaboração, chegando a redigir o texto utilizado para o falso mandado de prisão. As circunstâncias evidenciam também que a ré adotou medidas para dificultar a descoberta dos crimes com a utilização... Meu Deus! Aqui, ó, ele tá deixando claro que a Carla Zambelli foi... ela ajudou a fazer tudo, né? Desde confeccionar, inventar, dar ideia, enfim, tudo, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui... A conduta social em relação a Carla Zambelli também reclama um incremento à reprimenda penal, pois totalmente desajustada ao meio em que vive a acusada. A ré Carla Zambelli, no exercício do mandato parlamentar, momento em que deveria zelar pelo equilíbrio, ele está falando que da gravidade dela ser parlamentar. Ela deveria fazer com que o país ande de forma normal, ela foi lá e utilizou tudo isso... tendo um cargo, ela queria a ruptura institucional, né? Instrumentalizou sua condição de deputada federal para arregimentar sobre o palio da suposta legalidade pessoa com conhecimento técnico de invasão de sistemas, remunerando para realizar condutas flagrantemente ilícitas. Na boa, gente, olhando esse voto, 10 anos saiu barato. Desculpa, mas saiu barato. Bem barato, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Os motivos para a prática delituosa igualmente pesam em desfavor da acusada, revelando-se particularmente reprováveis, na medida em que, impulsionada por interesses político-partidários, buscando desacreditar as instituições democráticas, e em especial o Poder Judiciário, para obter vantagens de ordem política. Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral da República em alegações finais, o relaciona-se indissociavelmente a seu mandato de parlamentar, sendo a conduta motivada pelo objeto de angariar capital político em razão de suposta confirmação da falta de segurança do sistema do Conselho Nacional de Justiça. É bizarro, né? Motivo idiota, né? Vamos lá. Olha lá. Aqui acho que já vai para dosimetria. Pena base, tá? O preceito secundário penal, tal. Olha lá. Invasão de sistema informático, artigo 154A do Código Penal, por 13 vezes. Pena base. O preceito secundário do tipo penal prevê, de forma abstrata, a pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Com base nas circunstâncias judiciais... do artigo 59 do Código Penal, anteriormente analisadas, que são amplamente desfavoráveis à ré Carla Zambelli, observam-se 6 circunstâncias judiciais negativas. Fixo em relação a cada um dos 13 crimes praticados, a pena base substancialmente acima do mínimo legal. Isso é, 2 anos e 6 meses de reclusão. Gente, ele é muito bonzinho, gente. O bagulho é de 1 a 4, ele deu 2 anos e 6 meses. Na segunda fase, presentes se encontram as circunstâncias agravantes. Ele podia dar 4 anos, ele deu 2 anos e 6 meses. O Alexandre de Moraes é uma mãe.
É uma mãe na hora de dar penalidade. Na segunda fase, presentes, se encontram as circunstâncias agravantes do artigo 61, o inciso 2º, a linha G, com abuso do poder ou violação do dever inerente ao cargo de ofício, né? Não há, por outro lado, circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Majoram, assim, a pena fixada à acusada Carla Zambelli para o patamar de 2 anos e 9 meses. Aumentou 3 meses. Alexandre de Moraes. Só isso. E tem gente que reclama do Alexandre de Moraes. Tem gente que reclama do Alexandre de Moraes. Pelo amor, Alexandre de Moraes é uma mãe para esses caras. Olha, gente, a Edna Moraes Generali falou assim: Vitor, fiz um pix para ajudar o seu canal. Sei que a luta é grande, às vezes parecemos um barquinho remando em um mar remoto, mas a luta deve ser constante. Você faz a diferença. Deus abençoe. Um beijo, muito obrigado, querida. Muito, muito, muito obrigado. Um beijo no seu coração, querida Edna. Sinta-se beijada, abraçada, tá bom, querida? Um beijo, obrigado. Obrigado por nos ajudar nessa luta. É esse sentimento mesmo, querida. Vamos lá. Olha, é muito... Vamos lá. Presente se encontra ainda causa de aumento da pena prevista no artigo 154A, no parágrafo 2º. A pena aumenta-se 1/3 a 2/3 se a invasão resulta em prejuízo econômico, como a gente viu ali anteriormente. E aí vamos ver aqui, ó. A pena definitiva ante a inexistência de atos circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como outros casos, aumenta... Gente, olha só. A pena final, a pena pode ser de 1 a 4. Ele deu 3 anos e 8 meses, nem deu a máxima. Por tudo que a Carla Zambelli fez, dolo, prejuízo econômico, tudo. Ela fez barba, cabelo e bigode, como falam, né? Mas ele não deu a pena máxima. Ele deu 3 anos e 8 meses. Poderia ser 4 anos. Ele não deu a pena máxima. O Xandão é uma mãe. 3 anos e 8 meses. Agora vamos para outra. Vamos lá. Da continuidade delitiva. Então, pela invasão no sistema, foram 3 anos e 8 meses. Tá? Porque a pena máxima são 4 anos, a pena máxima. Pena máxima, 4 anos. Ele deu 3 anos e 8 meses. Vamos lá. Bora lá. Da continuidade delitiva. Aí ele vai para o outro crime lá, né? Que é a falsificação. Olha, não. Peraí, vamos lá. Não, tá aqui, ó. Da continuidade delitiva. Ainda é desse mesmo fato. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva em relação aos 13 crimes de invasão de dispositivo. Vamos lá, vamos ver aqui. Pena definitiva. Assim, nos termos do artigo 71 do Código Penal, tem-se em relação aos 13 crimes de invasão de dispositivo eletrônico a pena final total. Não, aqui aumentou. Olha aqui, ó. Porque foram várias vezes, né? Ela não fez uma vez, só foram 13 vezes, tá? Então aqui, ó, assim nos termos do artigo 71 do Código Penal, tem-se em relação aos 13 crimes de invasão de dispositivo informático a pena final total de 5 anos e 6 meses de reclusão para Carla Zambelli. Então, ainda ficou baixo, né, gente? Ainda ficou baixo, né? 5 anos e 6 meses pela invasão, sendo que o crime foi cometido 13 vezes, tá? 13, olha aí o número 13 aí na vida da Carla Zambelli. E a pena de multa. Considerando que a pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, uma vez sobre aquela que incide as mesmas circunstâncias dessa, 100 dias multa para Carla Zambelli. Tendo em vista a condição econômica favorável da ré, que é deputada federal no exercício do seu segundo mandato,
recebendo consideráveis verbas salariais, arbitro o dia multa no valor de 10 salários mínimos. Ela vai ter que pagar 100 vezes 10 salários mínimos nacionais. Então vamos dizer que o salário mínimo é 1.300, 1.400, vai, 1.500, vai. O salário mínimo 1.500, eu não sei, na época dos fatos, né, que eu não sei quanto tava, 1.500 são 10 vezes 1.500. 10 vezes 1.500, que dá 15 mil, é isso? Dá 15 mil, é isso? Então, 15 mil vezes 100. 15 mil vezes 100 dá 1,5 milhão, é isso? Então, 1,5 milhão de multa. Então, Carla Zambelli, CPF cancelado. CPF cancelado. Tá? Porque vai ter que pagar 1,5 milhão de multa. Vai ter que vender a casa, né? Vamos lá. O Jerry Aguinaldo Spinelli fala assim: se a pessoa não tiver grana, fica lá, vai ficar com o CPF cancelado até pagar, né? Vai ter seus bens bloqueados, carro, casa, tudo, né? Então tem várias coisas, vai ficar com a dívida ativa lá. Olha lá, agora sobre a pena de falsidade ideológica por 16 vezes. Então aqui, tá tudo aqui, beleza? Olha lá. Ante a inexistência de outras circunstâncias agravantes, tal. Falsidade ideológica, pena definitiva de 3 anos de reclusão. Da continuidade delitiva. Olha aqui, ó. A pena final total ficou de 4 anos e 6 meses, o que resultou em 10 anos, né? 10 anos, é isso mesmo. Então tá aqui, ó, pena de multa. Mais 100 dias multa. Nossa, é muita grana, gente. Então ela tomou 100 dias multa. Olha lá, considerando que a pena da multa deve guardar ter estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, uma vez que nela incide as mesmas circunstâncias, estabeleço em 100 dias multas para Carla Zambelli. Então ela tem 200 dias multa. Gente, 200 dias multa. Então são 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Gente, ela tá com uma dívida de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Eu vou repetir para vocês. 3 milhões de reais. Tá? Isso aqui é só referente à penalidade. Isso aqui é só referente à penalidade dela, tá? Das multas dos crimes. Agora vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Walter Delgatti, tal. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver mais aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Isso aqui é do Walter Delgatti. Total das penas. Olha lá, total das penas. A pena final da ré Carla Zambelli Salgado de Oliveira, nos termos do Código Penal, a pena cumprida inicialmente em regime fechado é de 10 anos de reclusão e 200 dias multa. Vai dar 3 milhões de reais. Tá? Aqui é do Walter Delgatti, que é quase a mesma coisa. Tá? Ah, não, o do Walter Delgatti é bem menos, ó. O dele foi a 3 salários mínimos de dias multa. Vamos lá. Vamos ver aqui.
Gente, condenação ao pagamento de indenização mínima. Houve pedido expresso pela Procuradoria. Tal. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Gente! Ei! Ela vai ter que pagar de... Ó, são 10 anos de prisão. 10 anos de prisão. 3 milhões de multa. E mais 2 milhões de multa por danos morais coletivos. Vocês não estão entendendo. São 5 milhões de multa. 5 milhões de multa. 5 milhões de multa. Ela vai ter que pagar os dias multa pelas penas dela. E aqui, ó, diante do exposto, fixo como valor mínimo indenizatório a título de danos materiais e morais coletivos a quantia de 2 milhões de reais em favor do fundo que alude à lei tal do suportado da solidariedade. Então o Walter Delgatti e a Carla Zambelli vão ter que dividir mais 2 milhões de multa. Então são 3 milhões para Carla Zambelli, mais 2 milhas dividida com o Walter Delgatti, tá? Então vamos dizer que divida aí por 2, o Walter Delgatti não vai pagar, obviamente. Então são 4 milhões para Carla Zambelli, mais ou menos, tá? 4 milhões de reais de multa. Carla Zambelli se juntou algum dinheiro, acabou agora, né? Olha, se tem aquele negócio CPF cancelado, isso realmente é um CPF cancelado, tá? E os valores corrigidos. CPF cancelado com sucesso, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aí aqui, ó, tá aqui, ó. Diante do exposto, decreto a perda do mandado parlamentar da Carla Zambelli, né? Tá? Após trânsito julgado, lance de réu, bibibi, bobobó, tá? Como a pena dela criminosa é essa aí, ela não tem nem que... é automático, tá? Não tem nem que a Câmara autorizar ou não autorizar, tá? A Laura falou assim, e de onde uma parlamentar tem todo esse dinheiro? Não tá dizendo que tem todo esse dinheiro. Se ela não tiver todo o dinheiro, ela vai ficar com o nome sujo. Vai ficar com a dívida ativa aberta. Acabou. CPF cancelado. Tá? Gente, é o seguinte. Vocês têm alguma dúvida? Ficou tudo bem explicado aqui, gente? Eu acho que deu, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu fale sobre alguma coisa? Tem alguma coisa que faltou aqui? Eu acho que não teve live mais completa que a nossa aqui, né? Pra saber de tudo isso aqui. Os mínimos detalhes foram esclarecidos. Eu acho que tá tudo legal, né? Foi um pouco demorado, peço perdão pra vocês, mas eu acho que deu pra conhecer cada detalhe desse processo. Detalhe, quem quiser ver as audiências do Walter Delgatti, da Carla Zambelli e das testemunhas, eu também fiz, tá? Foram acho que 2 lives, é só você procurar no canal, você vai lá ter acesso às 2 lives, tá? O Thiago falou assim, quando ela será presa? Ela pode ser presa depois dos embargos de declaração. Provavelmente depois dos embargos de declaração, ela será presa. Ainda tem embargos de declaração que ela vai ser negado, provavelmente, tá? E provavelmente ela será presa daqui, eu acho que daqui uns 2 meses, tá? 2, 3 meses. A Ana Aparecida falou assim, Vitor, se ela não pagar, o que acontece? Se ela não pagar, ela tem problema para
progressão de regime, tá? Se ela não pagar, ela tem um grande problema com progressão de regime e ela vai ficar com o nome sujo, tá? Se ela não pagar a multa por hipossuficiência, né, por não ter condição de pagar, se ela não der justificativas, ela tem problema até com a própria progressão do regime. Se ela fizer de tudo para pagar, vender bens, se colocar à disposição da justiça e depois provar uma hipossuficiência, ela pode progredir de regime. Mas isso tudo tem que ser muito bem discutido nos processos, tá? O Moisés Guimarães falou assim: Vitor, tem como fazer um acordo para diminuir o valor? Não, diminuir eu acho que não vai diminuir. Tem como ela parcelar esse valor. Aí tem. Pedir parcelamento, fazer acordo, mas eu acho que diminuir não. Eu acho que vai ser muito difícil. Eles podem arguir nos embargos. Eles podem discutir o valor da pena. Sim, podem discutir. Mas eu duvido que seja modificado. Tá? A Ana Aparecida querida falou assim: obrigado, primeira vez que você me respondeu. Desculpa, querida, é que das outras vezes eu não devo ter visto. Um beijo, querida, eu respondo sempre que eu puder, tá bom? Olha, o Júlio Molossi, obrigado por ter vindo, viu, querido? Tem mais alguma pergunta, gente, sobre o processo? Cadê aqui, ó? Vitor, ela pode fugir do país. Ela pode fugir. Se ela vai fugir ou não, a gente não sabe. Mas que ela pode fugir, né? Qualquer um que é condenado num negócio desse pode fugir, né? Tem mais alguma dúvida, gente, que eu possa esclarecer? Não sei se eu vou saber também, mas no que tiver dentro do meu conhecimento aqui, eu tento. A Tânia Viveiros falou que não tem mais dúvida. Deixa eu ver se o Fux já votou. Vamos ver aqui. Eu vou atualizar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Estamos aqui na página, ó. Na página da votação, aqui, ó. Eu vou atualizar. Vamos ver. Atualizando, ó. Aqui tem que confirmar. Bolsas. Aqui e aqui. Vamos ver. Sessão virtual. Ação penal 24 e 28. Data do início. Não, o Fux ainda não votou. Tá aqui, ó. Por enquanto, ó, ministro relator, Alexandre de Moraes. Aqui, ó, Flávio Dino, não colocou voto vogal. Eu já li os 2 votos vogais aqui do ministro Zanin e da ministra Carmen Lúcia no início da live, né? E só falta o Fux. Só que já perdeu, né? Voto vencido, por mais que ele faça qualquer besteira aí. Tá aqui, ó. Quem votou até o momento, ó. Ministro Flávio Dino, ministro Zanin e ministra Carmen Lúcia. Tá? Ó, eles devem ter visto errado, ó. Eles devem ter entrado aqui e falado que o Fux votou. Mas isso aqui foi voto com relação ao agravo regimental. Não tem nada a ver com agravo regimental, tá? Agravo regimental é um pedido que tem que ter votação dentro do próprio processo, mas não é isso, tá? O que tá valendo é isso aqui, ó. Tá? Que é julgamento. Aqui, ó. Julgamento é esse aqui. Falta o ministro Fux votar. Tá bom? Tem votação do agravo regimental, mas não tem nada a ver. Tá? Agravo regimental quer dizer o quê? Que eles estão discutindo uma tese do regimento. Tá? Aí tem que ter voto. Eles falam assim, ó, tô agravando aqui, eu tô contestando o regimento aqui em nome do regimento. Mas não tem. Então tá aqui, ó. O voto que tá valendo é esse aqui, ó. Tá? O voto que vale é esse aqui. O ministro Fux ainda não votou. Tá? O ministro Fux ainda não votou. Se alguém falou que ele já votou, é porque deve ter visto errado. Veio aqui e viu o agravo regimental. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Devem ter errado. Se alguém falou que o ministro Fux já votou, errou feio, errou rude,
O que vale é esse aqui, ó. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Ó, aqui, ó, o Yalim. Olha aqui, ó, é igual aqueles caras que vem, como que é? É o cu cabeludo, né? O Yalim Rabei, olha lá, Yalim Rabei. Você acha que o Bolsonaro poderia ser enquadrado por também aceitar contratar o hacker de Araraquara e ter feito reunião com esse hacker? Cara, muito difícil. Muito difícil, tá? Muito difícil. Eu acho que já fica uma coisa meio... falta de materialidade, né? Como se diz, assim... não houve nem a tentativa por parte dele, entendeu? Ele não chegou nos atos executórios. Então, os atos executórios precisam ser contextualizados aí também, né? Então, acho que no dele não chega, tá bom? Vamos lá. A Laura Colombini falou... não, a Laura Colombini não. Alguém perguntou, como é que faz para ter acesso? É só você entrar no site no site do STF. Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que eu tenha explicado da maneira mais clara possível. Eu tô sempre aqui tentando esclarecer e deixar de uma forma mais fácil para que todos entendam o processo. Eu sei que às vezes demora um pouco, é muita coisa para ler, mas eu li as partes principais para vocês entenderem, e eu acho que com essas partes principais que eu li aqui, que eu separei no processo, né, eu acho que deu para entender bem tudo que foi arguído ali por todas as partes, né? Então eu acho que deu para entender e deu para ter uma noção clara, né, das penas, uma noção clara dos crimes e tudo mais, né? Lembrando que ainda tem o vídeo de quem quiser ver. Eu fiz a live mostrando todos os depoimentos, tanto das testemunhas quanto da acusação, e ontem também tem a live que eu mostrei o advogado fazendo a sustentação oral, tá? Que eu fui rebatendo lá parte por parte também, tá bom, queridos? Então é isso.